Essa é Aurelice dos Santos. Ela decidiu infringir uma das regras mais implacáveis do crime organizado. Infelizmente, o pior aconteceu com ela. Agora vamos acompanhar essa história e saber cada detalhe do que aconteceu. Mas antes de começarmos a destrinchar esse caso, é importante entender uma coisa que muita gente que mora fora dessas áreas talvez não conheça tão bem. As regras impostas pelo crime organizado dentro de muitas comunidades. Em várias regiões dominadas por facções, existe um tipo de lei paralela. Não é a lei do Estado, não é a lei da polícia. São regras criadas e impostas pelos próprios criminosos que controlam o tráfico naquele território. E uma das regras mais conhecidas, e também uma das mais perigosas, envolve a acusação de ser X9. Dentro desse contexto, chamar alguém de X9 significa acusar a pessoa de ser informante da polícia. Alguém que passa informações, denuncia atividades do tráfico ou colabora com investigações. Para quem vive nessas áreas, essa acusação é considerada uma das mais graves que existem. O problema é que muitas vezes essa acusação nem precisa ser comprovada. Basta uma suspeita, um boato ou até um desentendimento para alguém acabar sendo rotulado dessa forma. E quando isso acontece, a consequência costuma ser brutal. Em muitos casos, a punição imposta por facções é imediata e violenta. Não existe investigação formal, não existe julgamento. A própria organização criminosa decide quem está culpado e qual será o destino daquela pessoa. E foi justamente dentro desse cenário que surgiu um caso que chocou moradores de uma cidade da Bahia e rapidamente começou a circular nas redes sociais. A vítima se chamava Aurelice Pereira dos Santos, tinha 57 anos e era conhecida na região onde morava como uma mulher trabalhadora. Segundo relatos de vizinhos, ela vendia temperos verdes e hortaliças, algo bastante comum em bairros populares. Aurelice vivia no bairro Bela Vista, na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia. Quem a conhecia descrevia uma mulher simples, que trabalhava para se sustentar e não costumava se envolver em confusão. Mas, segundo algumas informações que começaram a circular depois do crime, Aurelice já não estaria mais suportando a situação do tráfico de drogas na região onde morava. De acordo com esses relatos, ela teria decidido denunciar atividades ligadas à venda de drogas no bairro para a polícia. Isso, dentro da lógica do crime organizado, é considerado uma das maiores traições possíveis. Quando alguém passa a ser visto como informante, ou seja, como um possível X9, essa pessoa passa a correr um risco enorme. E muitas vezes, mesmo sem provas concretas, só a suspeita já é suficiente para que criminosos tomem uma decisão extrema. E tudo indica que Aurelice acabou sendo colocada exatamente nessa posição. De acordo com as informações levantadas depois do crime, tudo aconteceu na segunda-feira, dia 11. Naquele dia, Aurelice foi até um ponto de encontro no bairro, carregando uma mochila nas costas. O que ela provavelmente não sabia era que aquele encontro poderia ser, na verdade, uma armadilha. Enquanto aguardava no local, pessoas que já estavam ali começaram a registrar tudo em vídeo. A gravação mostra Aurelice parada, aparentemente esperando alguém chegar. Poucos segundos depois, ela é surpreendida pelos criminosos. A situação muda completamente em questão de instantes. E é justamente nesse momento que as imagens que começaram a circular nas redes sociais mostram o que aconteceu com Aurelice naquele dia. Agora vamos acompanhar o vídeo que registra esse momento. Mas antes, um aviso rápido. As próximas imagens são sensíveis. Se preferir, pule para o tempo que aparece na tela. Após ser surpreendida, Aurelice Pereira dos Santos ainda chega a gritar. É um momento de puro desespero, mas não há tempo para reação. Em segundos, os criminosos começam a atirar. Segundo as informações levantadas depois do crime, 12 disparos são efetuados contra o rosto da vítima, que não resiste aos ferimentos
e morre ainda no local. A violência do ataque já seria suficiente para chocar qualquer pessoa. Mas o que acontece depois torna o caso ainda mais perturbador. Logo após o assassinato, os criminosos deixam um cartaz ao lado do corpo de Aurelice. No papel estava escrita uma mensagem direta e ameaçadora: X9 na favela não fica vivo. O crime chocou moradores do bairro Bela Vista e rapidamente chamou a atenção das autoridades. A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar os responsáveis. Durante o avanço do caso, surgiu o nome de José dos Santos Júnior como principal suspeito. Segundo as investigações, ele já teria tido um relacionamento com Aurelice e também seria envolvido com o tráfico de drogas. Durante o cumprimento de um mandado, policiais encontraram um paletó preto na casa do suspeito, semelhante ao usado pelo atirador que aparece no vídeo do crime. José acabou sendo detido e colocado à disposição da justiça, enquanto o caso segue sendo investigado. Aurelice era conhecida na região como uma mulher simples e trabalhadora, que vendia temperos e hortaliças para se sustentar. Alguém que, segundo moradores, sempre buscou levar uma vida honesta. Mas em algum momento, ela acabou tomando uma atitude que, para muitos, pode parecer a coisa certa a fazer. Só que para o crime organizado, isso pode significar uma sentença de morte. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse caso? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu sempre gosto de ler o que vocês pensam sobre histórias como essa. E se você quer acompanhar mais casos como esse aqui no canal, não esquece de se inscrever, porque isso ajuda muito na divulgação do conteúdo.